Ai, porque todo mundo faz. Meu filho, ninguém te disse que tu não é todo mundo? Não é todo mundo. Então, assim, você tem o direito de recusa para tua segurança e para tua saúde. Você tem esse direito. Então, assim, se você não tem condições de segurança adequadas, por favor, utilize-se o seu direito de recusa. É importante a gente lembrar também sobre a parte das características técnicas e atenuações do EPI, porque ele precisa atender ao risco, aquilo que é determinado. Porque assim, ó, às vezes a gente vai comprar um EPI para o trabalhador achando que ele vai atender. Mas a gente não vê a ficha técnica do negócio. É como tu comprar uma geladeira, ligar na tomada sem ler o manual de instrução e embaixo ela tá cheia de isopor. É a mesma coisa. Tem que saber o que está sendo comprado, saber onde a pessoa está se envolvendo ali, né? Analisar Exatamente. o risco que o colaborador está envolvido. E quando a gente fala na análise de risco, é importante a gente lembrar que lá dentro da NR1 ela fala, né? Que a gente precisa analisar, acompanhar, ouvir o trabalhador. Por quê? Porque é importante a gente saber como que ele executa a atividade. Não é você que vai botar a mão na massa para fazer. Então você tem que escutar o cara que tá usando, né? Porque senão fica difícil a nossa vida. Então, ouvir o trabalhador. Ouvir, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes, a atividade final mesmo que o colaborador faz lá não está descrito no CBO em lugar nenhum. Porque precisou de alguma coisa, uma coisa diferente ali naquela atividade, e aí realmente, como é que ele vai acessar uma galeria de esgoto, por exemplo? Mas eu dei um macacão, é impermeável e tal, mas será que em algum momento ele precisou mergulhar ali? Não se sabe, então é necessário realmente conversar com o colaborador para saber como é que ele está a atividade dele, né? Exatamente. E o que a gente não pode deixar de perceber e analisar também é a questão de como a pessoa está. Por quê? Agora, a partir de maio, vai ter uma alteração importante na legislação lá voltada para a NR1 que vai falar da saúde mental. E quando a gente for falar da saúde mental do trabalhador, é olhar como ele está antes de mandar ele fazer uma atividade de risco. E aí vem o direito de recusa novamente. Porque se você não tem condições de realizar uma atividade, é importante você sinalizar. Por exemplo, o colaborador tá lá, o filho doente, né? A esposa também não tá passando por um momento legal. E aí, a história dele fora da empresa, a vida dele, né? Ele não tá bem. E aí ele chega lá... Tá influenciando na empresa, né? No trabalho dele. Não tem como separar, é uma vida só, é uma pessoa só. Não existe tu cortar a pessoa no meio, ó. Essa é de casa, essa é do trabalho. Não dá. A pessoa, ela é uma só. Então, nós temos que entender o ser humano como de fato ele é. Porque se até as máquinas estragam, como que tu quer viver com um ser humano sem que ele tenha as necessidades dele? Não existe. Sim. Então, ele precisa ser cuidado. Isso é bom, de um lado, positivo, né, no sentido de tá tendo mais preocupação com o colaborador, com as pessoas. Porém, eu vejo que também é ruim porque foi necessário colocar em uma norma, em uma lei, para que as pessoas cuidassem de pessoas. Não é aquela questão natural, olha, eu vou me preocupar com meus colaboradores para que tenham um bom desempenho. Não, realmente foi necessário colocar de uma forma impositiva que isso ali fosse realizado. Aquela questão, né, dos males, o menor. Pelo menos tem agora uma legislação que favorece a isso para tomar conta melhor dos colaboradores, né? Inclusive tem várias reuniões, né, de meses, né? Acho que janeiro acho que é o branco, né? Que é relacionado à saúde mental, e o fevereiro, não sei as outras cores lá. Mas é bom isso, né? Nas empresas serem implementadas isso, essa questão dessa cultura de segurança. Não uma questão tão obrigatória, agora eu tenho que comprar mais um EPI para a pessoa. Tem essa necessidade. E uma pergunta, Aline, que eu te faço, tem diferença entre EPI e EPC? Quando é que eu posso utilizar um EPC? Se eu coloquei o EPC, eu posso tirar o EPI? Então, explica aí para os donos das empresas para a questão como é que funciona essa parte também. Então, falando um pouco sobre os EPCs e os EPIs, é importante a gente entender que eles têm uma diferença. O EPI é aquele de uso individual. Já o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, quer dizer que ele protege mais do que uma pessoa, certo? Então, quer dizer que ele protege no
coletivo. Quando estamos falando na diferença deles, é importante nós lembrarmos que não é porque o EPC está lá instalado, que ele está lá à disposição, que a empresa tirou de si a sua responsabilidade sobre a fiscalização. Jamais. E aí nós temos um acidente que foi bastante comentado, infelizmente, né? Lá, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, onde apareceu na televisão as pessoas penduradas, Sim. né? Em São Paulo, essa aí, lembra? São Paulo? Entre 2 prédios, né? Isso, esse mesmo. As pessoas penduradas lá, e aí tu fica assim, meu Deus. Aparentemente não tinha plano de resgate, né, naquela atividade ali. Não tinha a questão do plano de resgate e outra coisa. Toda linha de vida, ela tem todo um projeto que vai falar da carga dela, vai falar como ela tem que ser montada e tudo mais. Mas, e a fiscalização sobre o número de pessoas que estavam ancoradas? E a fiscalização sobre o cuidado com aquela linha de vida? Como que acontece? Então, isso precisa ser cuidado. Então, senhores empresários, né, sugiro, coloquem profissionais para fiscalizar. E detalhe, a justiça, né, falando lá dos termos jurídicos de audiência e tudo mais, o que se fala? Tudo que é permitido aos olhos do empregador não é proibido. Porque se o empregador ele está vendo o erro e ele não toma uma atitude, ele é conivente. E quando ele é conivente, acabou-se. Acabou-se. A responsabilidade recai sobre ele. Exatamente. Isso que os empresários têm que entender também, né, porque por mais que tenha essas reuniões mensais, tudo, principalmente na parte da construção civil, né? Você iniciou na construção civil, corajosa bastante aí, né, com isso, mas a construção civil é uma que demanda muita atenção a todo momento, tem mudança a todo momento, de funcionário saindo, funcionário entrando, então, e envolve vários tipos de risco, né? Riscos de perfurações, riscos de acidente de altura, espaço confinado também, só que agora puxando um pouco para o lado do empregador, né? É tanto custo tudo que ele tem, questões contábeis, questões fiscais, questões de impostos, que ele vai deixando, vai empurrando com a barriga a parte da segurança. Infelizmente acontece isso, mas não era para acontecer, né? Eu acho que o principal fator é, será que eu vou ter problema em não fornecer os equipamentos adequados? Será que eu vou ter problema em não fazer a fiscalização de forma adequada? Acho que o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, é onde a gente vai verificar tudo, né, Aline, onde que está os riscos do colaborador. Muitos empresários, quando eu vou fazer algumas visitas, né, os clientes, os donos da empresa no caso, eles ficam, tá, mas precisa colocar isso mesmo? Porque senão eu vou ter que pagar insalubridade. Será que não pode colocar? E eles não entendem que a nossa função é trazer melhorias para o ambiente de trabalho deles. É a gente verificar se aquele equipamento, se aquele produto, principalmente químico, tem algum risco para o funcionário. Eu costumo dizer para o pessoal que se a gente utiliza alguma coisa em casa, é um tipo de risco. No trabalho é outro, porque em casa a gente esporadicamente que vai fazer uma atividade. Por exemplo, uma pintura em casa eu faço uma vez ao ano. E olhe lá, tá? Aquela má vontade mesmo, mas tem que fazer, a gente faz, né? Mas quando é no ambiente de trabalho, a gente tem que analisar toda a composição daquele produto, para depois verificar o que está trazendo de risco para o funcionário, para depois analisar se a gente pode subtrair aquele risco. Não conseguindo, agora vamos fornecer a lista dos EPIs adequados para isso. Então é necessário, né, fazer com que os empresários, né, geral, eles entendam essa sequência, que nós não temos a função de aumentar as despesas deles, mas de trazer mais segurança. A partir do momento que eles conseguirem compreender isso, eu acredito que se torna um pouco mais fácil a nossa atividade. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre segurança do trabalho, acesse o link aqui da descrição, SST Class. A gente está aqui para te ensinar sobre segurança do trabalho desde sempre, então vem descomplicar a segurança do trabalho com a gente.